No cenário político atual, uma medida em particular tem gerado debates acalorados e deixado vários setores apreensivos. Trata-se de uma proposta que, se implementada, pode mudar drasticamente o panorama econômico não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Estamos falando da proposta de taxação de 25% sobre tarifas de importação nos Estados Unidos. Essa medida, que visa proteger a indústria nacional, tem sido um ponto de discórdia entre políticos, economistas e líderes empresariais. A ideia, defendida por alguns como uma forma de proteger a indústria nacional e os empregos dos americanos, vem sendo alvo de críticas intensas por parte de economistas e líderes globais. Eles argumentam que, em um mundo globalizado, medidas protecionistas podem ter efeitos adversos, prejudicando não só os parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas também a própria economia americana a longo prazo. Eles temem um retrocesso em décadas de avanços em direção a um comércio internacional mais livre e justo. A globalização trouxe benefícios significativos, como a redução de custos e o aumento da eficiência, e qualquer movimento que ameace esses ganhos é visto com grande preocupação. Essa proposta, que lembra a famigerada tarifa Smoot-Hawley da década de 1930, coloca em xeque os princípios do livre mercado e da interdependência econômica que moldam as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A tarifa Smoot-Hawley é frequentemente citada como um exemplo de como políticas protecionistas podem ter consequências desastrosas. Só de mencionar essa medida já é suficiente para dar calafrios em quem se lembra das consequências desastrosas da política protecionista que agravou a Grande Depressão. Naquela época, o aumento das tarifas de importação levou a uma queda drástica no comércio internacional, exacerbando a crise econômica global. É nesse contexto de incerteza e apreensão que precisamos analisar com cuidado os argumentos de ambos os lados, buscando entender os possíveis impactos dessa medida para a economia global e, principalmente, para o Brasil. O Brasil, como uma economia emergente e fortemente dependente do comércio internacional, pode ser particularmente afetado por mudanças nas políticas comerciais dos Estados Unidos. Afinal, vivemos em um mundo cada vez mais interconectado, onde as decisões tomadas em um país podem ter repercussões imprevisíveis nos 4 cantos do planeta. A interdependência econômica significa que uma mudança em um país pode desencadear uma série de reações em cadeia, afetando mercados e economias em todo o mundo. Cabe a nós, cidadãos informados, buscar entender as complexidades dessa questão e participar ativamente do debate público, garantindo que as lições do passado não sejam esquecidas e que as decisões tomadas hoje reflitam um futuro de prosperidade compartilhada e cooperação internacional. Somente através de um diálogo aberto e informado, podemos esperar encontrar soluções que beneficiem a todos. Para entendermos a fundo a proposta de taxação de 25% sobre tarifas de importação nos Estados Unidos, precisamos analisar o contexto econômico americano que a motiva. A economia dos Estados Unidos, uma das mais influentes do mundo, tem enfrentado desafios significativos nos últimos anos. A globalização e a transferência de produção para países com mão de obra mais barata tem gerado um cenário de incerteza para muitos trabalhadores americanos. A medida surge em um momento de crescente preocupação com a perda de competitividade da indústria americana, o déficit comercial e a perda de empregos para outros países, principalmente a China. A transferência de empregos para o exterior tem sido um ponto de discórdia, alimentando debates acalorados sobre a necessidade de proteger a economia doméstica. O discurso protecionista, que coloca a culpa pela situação econômica americana na competição desleal de outros países, encontra eco em parte da população, especialmente em áreas industriais que sofreram com o fechamento de fábricas e o desemprego. Essas regiões, muitas vezes chamadas de Rust Belt, têm visto um declínio econômico que afeta não apenas a economia local, mas também o tecido social dessas comunidades.
É nesse cenário de insegurança econômica e busca por soluções rápidas que a promessa de proteção aos empregos e à indústria nacional se torna ainda mais atraente. Políticos utilizam essa narrativa para ganhar apoio, prometendo revitalizar a economia local e trazer de volta os empregos perdidos. No entanto, é preciso analisar essa proposta com cautela e considerar seus possíveis impactos não apenas para os Estados Unidos, mas também para o resto do mundo. A economia global é interconectada e mudanças significativas em um país podem ter repercussões em muitos outros. O aumento de tarifas de importação em um país com a força econômica dos Estados Unidos pode gerar um efeito dominó na economia global, impactando desde os preços de commodities até o fluxo de investimentos internacionais. As empresas que dependem de cadeias de suprimentos globais podem enfrentar custos mais altos, que eventualmente serão repassados aos consumidores. Países como o Brasil, que dependem fortemente do comércio exterior, estariam particularmente vulneráveis a uma guerra comercial em grande escala. A economia brasileira, que exporta uma grande quantidade de commodities para os Estados Unidos e outros países, poderia sofrer com a redução da demanda e o aumento das barreiras comerciais. Afinal, vivemos em um mundo globalizado, onde as economias estão interligadas de forma complexa, e o protecionismo em um país pode gerar consequências imprevisíveis e negativas para todos. A interdependência econômica significa que as ações de um país podem ter efeitos cascata, afetando mercados, empregos e a estabilidade econômica global. A simples menção à possibilidade de aumento de tarifas de importação nos Estados Unidos evoca, para muitos economistas e historiadores, o fantasma da tarifa Smoot-Hawley, aprovada em 1930, considerada por muitos como um dos maiores erros da história econômica americana. A lei, que elevou as tarifas de importação para níveis recordes, é apontada como um dos principais fatores que agravaram a Grande Depressão. A lógica por trás da tarifa Smoot-Hawley era basicamente a mesma que motiva a proposta atual: proteger a indústria americana da concorrência estrangeira e garantir empregos. No entanto, o resultado foi catastrófico e devastador. A medida desencadeou uma onda global de protecionismo, com outros países retaliando com tarifas próprias, levando a uma queda drástica no comércio internacional. O colapso do comércio internacional aprofundou a crise econômica global, levando a uma queda ainda maior na produção, aumento do desemprego e instabilidade social. A lição da tarifa Smoot-Hawley é clara. O protecionismo, em vez de proteger as economias, pode ter consequências devastadoras para todos os envolvidos. É nesse contexto histórico que a proposta de taxação de 25% sobre tarifas de importação nos Estados Unidos causa tanta apreensão e preocupação. Afinal, a história nos ensina que o protecionismo, mesmo quando motivado por boas intenções, pode ter consequências desastrosas e imprevisíveis. A imposição de altas tarifas de importação, como a proposta de taxação de 25% nos Estados Unidos, tem sido um tema amplamente debatido por economistas e políticos. Pode gerar uma série de consequências econômicas negativas, tanto para o país que as implementa quanto para seus parceiros comerciais, afetando diversos setores da economia. É fundamental entendermos essas possíveis consequências para que possamos avaliar a medida de forma crítica e informada, considerando todos os ângulos e impactos. Um dos efeitos mais imediatos e perceptíveis do aumento de tarifas é o aumento dos preços dos produtos importados, que pode ser sentido diretamente no bolso do consumidor. Com a taxação, os produtos estrangeiros ficam mais caros para os consumidores, tornando-se menos acessíveis e impactando o orçamento familiar. Isso impacta diretamente o poder de compra da população e, consequentemente, o consumo, que é um dos motores da economia. Essa alta de preços pode afetar desde bens de consumo duráveis, como carros e eletrodomésticos, até produtos básicos como alimentos e roupas,
criando um efeito cascata na economia. Além do aumento de preços, a imposição de altas tarifas pode desencadear uma guerra comercial em escala global, com países adotando medidas retaliatórias. Afinal, é natural que países que se sintam prejudicados por medidas protecionistas tomem medidas retaliatórias, aumentando tarifas sobre produtos originários do país que iniciou a escalada protecionista. Essa espiral de retaliações e contra-retaliações pode levar a um colapso do comércio internacional, prejudicando a economia global de maneira significativa. A redução do comércio internacional pode resultar em menos oportunidades de negócios, menos empregos e uma desaceleração econômica global. Com consequências imprevisíveis para a economia global, a incerteza pode aumentar, afetando investimentos e crescimento econômico. As empresas também seriam afetadas pelo aumento de tarifas, especialmente aquelas que dependem de insumos importados para sua produção, enfrentando custos mais altos. Tanto as que dependem de insumos importados para sua produção, quanto as que exportam seus produtos, enfrentariam desafios significativos. O aumento dos custos de produção pode levar à perda de competitividade, dificultando a sobrevivência das empresas no mercado global. O fechamento de empresas e, consequentemente, o aumento do desemprego são riscos reais em um cenário de tarifas elevadas. Portanto, é crucial que políticas tarifárias sejam cuidadosamente avaliadas, considerando todos os possíveis impactos econômicos e sociais. O que você acha sobre essa proposta? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como esse. Até a próxima!